Olá, eu sou o Alessandro, esse é o canal Trilha da Prosperidade e vamos dar continuidade na leitura do livro O Poder da Escolha Certa, de Raymond Charles Barker. Subtítulo: A Saúde Espiritual. A ciência descrita nesse livro se baseia em uma crença clara e distinta em Deus. Se você não acreditar em algo que possa eleger, chamar de Deus, esses ensinamentos não vão poder te ajudar. Enfrentamos o fato de que existem muitas pessoas que efetivamente não acreditam em Deus. Elas podem pensar que acreditam, podem proclamar uma aflição religiosa, podem até mesmo frequentar de vez em quando uma igreja ou templo. No entanto, bem no fundo do mundo de verdadeiras convicções, não acreditam em nada que seja espiritual. Aceitam o universo factual como sendo genuíno. Acreditam que a ciência acadêmica explica tudo, sem fazer nenhuma tentativa de descobrir se isso é ou não verdade. Elas estão ocupadas ganhando dinheiro, pagando contas ou procurando aproveitar a sua existência. O fato de não acreditar em Deus não parece causar nenhum dano a essas pessoas. A maioria delas é honesta, digna e criativa. Podem usar a igreja para batismos, casamentos e enterros, mas essas ocasiões são praticamente as únicas. Em minha opinião, estão deixando escapar uma excelente experiência de crescimento. A teologia não é Deus. Muitas pessoas confundem teologia com Deus. O homem, ele é espiritual por natureza, e quando ele tem interesse em ideias espirituais, logo descobre diversas coisas a respeito de si mesmo que desconhecia anteriormente. Sente um profundo apoio em si mesmo, oriundo de si mesmo. Ele não pensa mais que é apenas um corpo, emoções e mente. Ele enxerga uma razão para a sua existência. Não somos a própria causa, tampouco acidentes biológicos da natureza. Somos a expressão, projeção e manifestação de uma ideia abrangente. A evolução explica o desenvolvimento dos homens, mas não a sua causa. A definição material do indivíduo não explica porque Bach compôs uma música magnífica ou porque Shakespeare escreveu peças notáveis. Os estudos científicos do corpo, da hereditariedade, do ambiente e da educação do homem não revelam o que faz com que um quadro magnífico seja pintado e uma música notável seja composta. Apenas o espírito do homem pode fazer essas coisas, e se o espírito se encontra em qualquer pessoa, ele está em todo mundo. Somos todos instrumentos de um espírito, uma causa, uma inteligência, que é Deus. Deus se expressa em nosso corpo como vida e saúde. Qualquer estudo do corpo e da saúde revelam uma extraordinária inteligência em ação. Essa inteligência é a inteligência divina. Ela pode curar o corpo quando é corretamente conhecida e conduzida de modo positivo. Também pode curar o corpo depois de uma cirurgia ou depois de outras intervenções na medicina convencional. Sugiro que você use as frases a seguir para tomar conhecimento desse fato. Existe uma única vida, Deus, e essa vida agora é a minha vida. A mente que criou o meu corpo é a mente que sustenta o meu corpo. Ela sabe exatamente o que fazer para me manter saudável. Afirmo a ação perfeita da vida. Louvo minha saúde porque ela é Deus. A inteligência me alerta sobre todas as maneiras de manter e expandir a minha saúde.
Minha mente subconsciente aceita essas afirmações e age em função dela. Repetindo, existe uma única vida, Deus, e essa vida agora é a minha vida. A mente que criou o meu corpo é a mente que sustenta o meu corpo. Ela sabe exatamente o que fazer para me manter saudável. Afirmo a ação perfeita da vida. Louvo minha saúde porque ela é Deus. A inteligência me alerta sobre todas as maneiras de manter e expandir a minha saúde. Minha mente subconsciente aceita essas afirmações e age em função dela. O reconhecimento espiritual de sua saúde é um grande passo em direção a qualquer cura. É uma premissa necessária para fazer uso desse tratamento espiritual ou a prece positiva, como forma de restabelecimento. O fato de reconhecer esse fato não faz com que o processo de saúde inicie o trabalho perfeito dele. É impossível enfatizar em excesso na mente o fato de que Deus é vida, saúde, ação perfeita, força e vitalidade. A repetição de afirmação como essa, por exemplo, faz com que a sua mente subconsciente reaja de maneira correspondente. Subtítulo: Pare de aceitar a doença como algo normal. A doença é uma anormalidade que funciona em um sistema corporal carente da normalidade, a fim de expressar a vida criativa. A doença possui a psicologia própria. Ela não apenas condiciona o corpo, como também a mente. Cria estranhas peculiaridades em nossa consciência. Geralmente absorve o grosso de nossa atenção. E todas as decisões são tomadas em função do que está errado com a gente. A maioria das pessoas parece ter um fascínio mórbido pelos métodos da doença. Estas mantêm sob o seu domínio com muita facilidade e elas permanecem sem enxergar as coisas corretamente. A doença distorce e modifica o ponto de vista do doente. Esposas me disseram que não conseguem entender a atitude do marido quando está doente. Maridos me dizem a mesma coisa a respeito das mulheres. Quando doente, as pessoas se tornam totalmente egocêntricas. Não raro, tornam-se tiranos, mesquinhos, que governam toda a família a partir do quarto. Querem e exigem atenção e geralmente obtêm. Muitas pessoas gostam de ficar doentes. São férias remuneradas do emprego. Recebem de presente flores, bombons e água de colônia. As correspondências aumentam rapidamente e recebem cartões com manifestações de pronto restabelecimento, os quais são expostos no quarto. São o centro da atenção e preocupação de todo mundo. Pessoas doentes com frequência tiram vantagens da doença. Elas, conscientes ou talvez inconscientemente, aceitam as coisas boas que acompanham o seu problema. No subconsciente, desejam se agarrar à doença devido aos numerosos benefícios adicionais a ela associados. A ideia de voltar ao trabalho não é agradável. A ideia de ter que preparar a sua própria comida e lavar a louça deve ser evitada a todo custo. Têm a necessidade subconsciente de se sentir importantes, e essa necessidade é satisfeita pela atenção que recebem. Quanto mais a doença se prolonga, mais profundamente o paciente mergulha no autocomiseração, quando cria mentalmente mais novas maneiras de obter atenção. Essas pessoas precisam de um solavanco espiritual. Elas aceitaram a doença como normal.
Rezam para que Deus lhe devolva a saúde, enquanto o subconsciente tem esperança de permanecer doentes. Na realidade, não querem ficar boas por completo e assumir as responsabilidades que acompanham a sua vida efetiva. Você precisa conhecer Deus como saúde e a saúde como algo normal. Precisa decidir que vai ser saudável. Tão logo tome essa decisão com sinceridade, as forças espirituais que estão na sua mente e corpo entrarão em ação. A saúde é um sistema do sim e a doença é um sistema do não. A vida reage ao pensamento afirmativo. Ela flui por onde os canais se encontram abertos e o pensamento afirmativo abre esses canais. A vida criou a partir de si mesma para que se possa desfrutar a experiência de viver na saúde e bem-estar. Não existe agora, nem nunca existiu, um desígnio espiritual da doença. Ninguém jamais obteve melhora espiritual ficando doente. Você pode fazer uma pausa, mas não se sentirá melhor. Quando começar a pensar como ela está pensando, sua recuperação é certa. Existe uma abundância espiritual de poder de cura dentro de você que aguarda a sua invocação positiva. Ela inicia o seu exímio trabalho assim que você decidir ser saudável e pensar como uma pessoa saudável pensaria. Subtítulo: Pensando com Saúde. A não ser que seja gravemente neurótico, sua mente pensará a respeito de qualquer coisa na qual você queira pensar. Você é o único pensador em sua mente. Lamentavelmente, para muitas pessoas, a saúde não é tão fascinante quanto a doença. É difícil decidir pela saúde de uma maneira que não seja uma sensação geral de bem-estar. Ela não pode ser medida pela frequência do pulso, termômetro ou eletrocardiograma. A mente saudável é fundamental para que o corpo permaneça saudável. Você talvez não consiga pensar na saúde como saúde, mas pode pensar em muitas coisas a partir de uma expectativa saudável. A mente saudável é aquela que efetivamente acredita que existe mais bem do que mal nesse mundo. A mente saudável acredita que o número de pessoas boas é maior do que o número de pessoas más. A mente saudável supõe que a ação correta ocorre nesse momento e que, quando descobre que isso não é verdade, permanece impávida. Toma medidas para corrigir a situação sem medo nem intensas preocupações. Jamais se atola em perigosos pensamentos negativos. Tem confiança em si mesma e na própria capacidade de lidar com os problemas do dia a dia. Essa mente saudável pode ser a sua mente nesse exato momento. Se você não tem uma mente assim, pode desenvolvê-la gradativamente. Coloque a atenção em coisas e pessoas construtivas no seu mundo e pense a respeito delas. Observe-as. Use a imaginação para que essa nova maneira de pensar permaneça vital e fascinante. Leia livros e revistas inspiradoras. Comece afirmando a si mesmo que tem uma mente saudável e um corpo saudável e vive numa experiência saudável. Declare isso com frequência. Você está afirmando uma verdade e que se tornará evidente em você. Ela vai produzir frutos da sua própria espécie. Observe as conversas que tem com pessoas. Elas revelarão se você tem ou não uma mente saudável. Se expandir qualquer ideia negativa nas pessoas, está no caminho errado. Minimize tudo que é negativo. Se o assunto precisar ser discutido, faça-o, mas de maneira mais breve possível, com o mínimo de emoção.
Volte-se, então, para algum tema agradável, criativo ou positivo e recomece a conversa em outro sentido. Eis uma citação da Bíblia sobre essa questão. Quem guarda a boca e a língua preserva a alma de dificuldades. Provérbios 21, 23. O que você diz evidencia o que você é. A mente saudável não desconsidera condições negativas, apenas toma medidas para superá-las. Não há necessidade de ficar irritado com coisas a respeito das quais nada pode ser feito. Reserve a atenção mental para ideias criativas que a estimulem. Subtítulo: A imagem da saúde. Use a imaginação para visualizar a si mesmo e todas as pessoas que conhecem como a personificação viva da saúde, da vitalidade e da perfeição. A imaginação é uma força poderosa para a criação do bem. Ela é a pérola de valor inestimável entre todas as outras notáveis faculdades da mente, conferindo forma em torno das ideias. Ela retira o conceito ou ideias de uma esfera nebulosa e a traz para a visualização efetiva. Formar imagens mentais de si mesmo como alguém saudável é uma ferramenta vital para recuperar e se manter saudável. O poder da sua imaginação é extraordinário. Você já observou usando-a para aplicar aspectos negativos? Agora, empregue-a para expandir a sua consciência e bem-estar. Talvez você nunca tenha se imaginado como um detetor de saúde vital. Nesse exato momento, pense nisso e comece a criar essa imagem. Feche os olhos e imagine que é um complexo de radiação positiva. Isso talvez dê certo trabalho, mas insista. Insira ação nessa imagem de si mesmo. A saúde é a capacidade de agir. Veja a si mesmo atingindo algum objeto com facilidade. Além disso, ao fazer essa visualização da saúde, não inclua nenhuma limitação física que possa ter atualmente. Torne a imagem perfeita de todas as maneiras. Vislumbre jovialidade, visão perfeita, audição perfeita e todas as outras ações e reações do corpo como completas e perfeitas. Não inclua limitações. Você está se vendo agora como foi criado para ser. Apague todo e qualquer condicionamento de idade. Por um momento, esqueça como realmente é. Essa imagem, quando é mantida na mente durante alguns instantes, encerra enorme poder terapêutico. Sua mente subconsciente acolhe favoravelmente essa nova imagem que você acaba de criar. Como você a criou de modo consciente, ela é uma diretiva para uma esfera subconsciente de ação criativa. Fazer isso 1 ou 2 vezes por dia acrescenta o poder à decisão de ser saudável. Essa prática logo se torna uma verdadeira inspiração e você vai achar muito simples e fácil criar essa imagem. Pergunte a si mesmo qual seria a sua aparência, como você se sentiria se o que faria sendo alguém completamente saudável. À medida em que essa prática se tornar habitual, não passará mais pela sua cabeça de se visualizar de outra maneira. Na realidade, essa prática mental reduz o seu interesse por qualquer tipo de doença. Agora, quando espirrar, não vai mais achar que está pegando uma pneumonia. Você compreende que espirrar é uma maneira saudável de manter os canais abertos. A lembrança da doença anterior também vai diminuir.
você se dá conta que não tem mais o menor interesse nos antigos problemas de saúde e que gostaria que outras pessoas passassem a falar de você a respeito dos delas. A nova imagem saudável também aumenta o vocabulário de saúde. Procure a palavra saúde em um dicionário e, em seguida, examine o significado de todos os seus sinônimos. Alguns momentos reservados a essa atividade lhe apresentarão ideias estimulantes. Agora você trabalha o lado positivo e o que efetua mudanças nas suas conversas com amigos e parentes. Você já não mais desperdiça nem mesmo 10 minutos falando a respeito da falta de saúde vital e tem menos paciência com aqueles que querem lhe descrever os seus sintomas. O mundo da saúde é fascinante. Ele tem imagens mentais, decisões vantajosas e vocabulários específicos. Agora você vê e se sente à vontade nesse novo mundo da saúde e é dominado por uma enorme paz e uma incrível sensação de bem-estar. Em determinadas ocasiões, poderá ter de lidar com uma doença física leve ou até mesmo grave, mas agora está espiritualmente munido para enfrentar as situações sem medo, nem falsas especulações. Você sabe que o problema é temporário e sua atitude é tal que ele nem poderá se perpetuar. Ele não é bem-vindo em sua consciência e você o elimina com a decisão firme de que não poderá mais existir. Você sabe que a mentira nunca é verdade. O processo de cura envolve enfrentar a mentira da doença com a verdade da saúde. Você se visualiza como a verdadeira saúde e mantém essa imagem ativa na imaginação. Isso livra o subconsciente de todo medo e ele então se põe a produzir saúde, já que precisa gerar aquilo que você imagina sistematicamente. Você perdeu o interesse pela comiseração, não a busca mais nos outros e tem dificuldade em oferecê-la. Sua vontade é dizer à pessoa que está doente que se ela modificar a imagem que tem de si mesma, provavelmente ficará curada. Provavelmente você não fará isso, porque a pessoa ficaria ressentida, de modo que não cede a essa tentação, embora a ideia lhe passe pela cabeça. Pouco a pouco, os outros passam a pensar em você como alguém fundamentalmente saudável. Reparam que você está com um aspecto saudável. Involuntariamente, o fato de irradiar saúde faz com que as outras pessoas lhe falem menos sobre doenças. Quando estão na sua presença, agora as pessoas conversam sobre outras coisas. O espírito dentro delas é estimulado pelo seu conhecimento da saúde. Na realidade, as pessoas que reclamam sem parar passarão a se sentir mal na sua presença. O estado saudável que você decidiu manter permanentemente poderá causar algumas mudanças nos seus relacionamentos pessoais. Quem se queixa de modo crônico, gradualmente vai se afastar da sua vida, e outras pessoas tão propensas a ser saudáveis quanto você entrarão nela. Você constatará que se encontra em uma saudável associação de mentes afins.